Saudações a todos os amigos, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Todos sejam bem-vindos a mais um vídeo. Todos sejam bem-vindos ao canal Os Sete Pilares. Hoje apresentando para vocês este material que tenho aqui em mãos, este livro da série do Legado dos Pioneiros Adventistas, o Grande Movimento Adventista, escrito por J.N. Lockborough. Um material excelente, um material que indico logo assim de primeira. Se você quer entender a história, como se deu, como foi, o surgimento adventista, você não pode deixar de ler, de ter esse material. Você pode tanto ter esse material físico, ele impresso em mãos, como você pode baixá-lo também gratuitamente para estar no seu celular, no seu tablet. Também você pode ouvir este material, ele está disponível na internet, no YouTube, para você poder ouvir cada capítulo em áudio. Ele não é um livro assim fininho, você vê o tamanho dele, o comprimento. E ele tem de páginas, a quantidade de páginas é quase 400 páginas. Então, um material riquíssimo sobre a história do movimento adventista, como foi desde o começo. Aqui, 397 páginas. O pastor e historiador John Lockborough, ele apresenta a história do movimento adventista, o surgimento profético. Ele vai mostrar desde o começo aí da palavra de Deus, ou melhor, desde o começo das histórias que estão na palavra de Deus, e mostrar que o movimento adventista, ele surge de uma profecia. Para você que é simpatizante da mensagem adventista, quer saber como se deu todo esse surgimento, você tem que ler esse material. Para você que é um crítico da igreja, lê este material. Acredito que para ambas as partes vai ser um material, vai ter informações valiosas, importantes. Para você que é adventista, que ainda não leu este material, urgentemente você tem que ler. Você tem que saber da sua história, sua identidade, você como adventista do sétimo dia. Então aqui temos o endereço aqui da editora dos Pioneiros. Você pode encontrar na internet www.editoradospioneiros.com.br. E aqui tem a imagem do historiador, pastor John Norton Lockborough. Nasceu em 26 de janeiro de 1832 e faleceu no dia 7 de abril de 1924. Um homem muito importante na história adventista, muito importante mesmo. O estudo, toda a narração da história, ele começa pela história bíblica, de uma maneira assim espetacular, de uma maneira impressionante. O primeiro capítulo aqui faz menção à introdução, até aqui a introdução. Na introdução ele vai falar
ele vai fazer menção aí sobre os efeitos de longo alcance das descobertas de Colombo, a grande esperança dos séculos. Paulo foi confortado pela esperança, o propósito de Deus na criação, a segunda vinda de Cristo não é uma fábula, profecias, a palavra confirmada, características da profecia, o objetivo da profecia, a profecia não está selada, a profecia não é de interpretação pessoal, o cumprimento profético, profecia uma luz na escuridão, 3 eventos marcantes desde o Éden até o fim. A profecia demarca o caminho para o fim, lembrar da direção do Senhor. E daí ele vai citando, né, a história, a vitória de Gideão, o bebê na manjedoura, não foram chamados muitos sábios, homens humildes na Reforma Protestante, os primeiros metodistas, a réplica de Eck e Lutero, Palavra de Deus versus sabedoria humana, a réplica de Eck a Lutero, o segundo capítulo aí falando sobre o plano da salvação desdobrado. Neste capítulo ele irá mencionar aqui sobre a princípio a demora não foi revelada, seria Sete a semente prometida, esperança centralizada em Noé, Babel é construída, Abraão o herdeiro do mundo, a verdadeira semente, o tempo havia sido encoberto, eu o verei, mas não agora, ritual do santuário, um tipo do verdadeiro, Israel clama por um rei, a ruína do reino, a transladação de Enoque e Elias, Jó ensinou a respeito da vinda do Senhor. Ele vai fazer mais, vai apresentar mais tópicos interessantes, o glorioso reino da raiz de Jessé, os profetas ensinaram acerca da ressurreição, as profecias de Daniel revelam o futuro, os 2300 dias, as 70 semanas até o Messias, o destino dos ímpios. No capítulo 3, ele irá mencionar sobre a vinda da semente prometida, buscava um governo temporal da linhagem de Davi, predições de Simeão e Ana, anjos visitam os pastores, os sábios do Oriente visitam Belém, o Salvador aos 12 anos de idade, a missão de João Batista, Jesus é batizado. Enfim, são muitas coisas que ele apresenta em cada capítulo que não dá para mim mencionar aqui, fazer menção aqui para vocês de todas. No capítulo 4, ele fala sobre o tempo do fim, o dia da sua preparação, carros com tochas flamejantes, escritores descrentes, obra blasfema em Lyon, França, a palavra de Deus emerge da obscuridade. No capítulo 5, ele fala sobre o tempo dos sinais, o dia e a noite escuros, a queda das estrelas, a chuva de estrelas também é vista na Europa, uma proclamação mundial, comparado à reforma, a mensagem na Alemanha e na Rússia. São muitos tópicos, pontos aqui em cada capítulo muito interessante. No capítulo 6 ele fala sobre a mensagem e os mensageiros, uma mensagem definida, o juízo na vinda de Cristo, calculando os 2300 dias, que na profecia são 2300 anos, confissões de opositores, prodígio nos céus, os mensageiros de Guilherme Miller, conversão de Guilherme Miller. No capítulo 7,
Ele fala sobre o rápido avanço da mensagem, anjos, símbolos de mensageiros humanos, o alto clamor da primeira mensagem, o tempo do alto clamor. No capítulo 8, a ceia das bodas do Cordeiro, o convite para a ceia, o chamado aos que haviam sido convidados, portas abertas para a mensagem, uma poderosa onda de reavivamentos, uma experiência, deixa eu ver aqui, centenas de conversões. Indo para o capítulo 9, o tempo de tardança. Aqui tempo se aplica à parábola. Deixa eu só voltar aqui. Estava no capítulo, cadê aqui? O capítulo... O tempo de tardança, né? O capítulo 9, indo para o capítulo 10, o clamor da meia-noite. Clamor da meia-noite. Nesse capítulo, ele faz um comentário: a meia-noite da mensagem, a rocha plana de Storr, rápida obra do clamor da meia-noite, movidos por um poder sobrenatural, abandono das posses mundanas, uma plantação de batatas, o homem que negou sua fé. Capítulo 11, ele vai fazer o comentário sobre lembra-te do que tens ouvido, o testemunho, ou melhor, Storr fala sobre a atitude das igrejas, os 6 sermões de Storr, George Storr, incapaz de refutar os 6 sermões. Esses sermões aí, o pastor, né, Storr, ele fala de uma maneira muito poderosa a respeito da condição do homem na morte. Foram sermões aí irrefutáveis, né? Sermões foram incapazes de refutar. A visão de Renzi Fosse, o capítulo 12, o desapontamento e o livrinho amargo, o livro doce que ficou amargo, a proclamação de tempo, doce como mel, desapontados, porém não desencorajados. Indo para o capítulo 13, sinais da direção de Deus, a sarça ardente e o chamado de Moisés, é prometida a presença do Senhor, dons do Espírito durante a Reforma Protestante, a igreja remanescente precisava ter o espírito de profecia, o testemunho de Paulo acerca dos dons, o cumprimento da promessa, a primeira visão de Ellen White, resumo da primeira visão, a condição de Ellen White durante as visões. Outra coisa bastante interessante aqui, indo para o capítulo 14, a porta fechada, o recebimento do reino chamado de casamento, eu voltarei, misericórdia após o fechamento da porta. Esta não é a porta de Lucas 13, verso 25 ao 28, a porta fechada no serviço do santuário, quem estava errado, a igreja de Filadélfia. Qual é o significado da porta fechada nesta parábola? Uma porta de proclamação. Situação após 22 de outubro de 1844, endurecimento generalizado dos pecadores. Todas as portas de acesso aos incrédulos foram fechadas. Por quem foi primeiro pregada a falsa porta fechada? Quem se posicionou decisivamente contra essa falsa teoria, opondo-se à teoria de que findara a misericórdia? Outra reprovação da falsa teoria, sem contradições. Indo para o capítulo 15, maior luz e maiores maravilhas, 2 pontos especiais de ataque, manifestações maravilhosas, o cumprimento de uma
Predição, O Casamento de Ellen Armand, Muitas Bíblias Usadas em Visão, capítulo 16, A Mensagem do Terceiro Anjo, a mais solene advertência da Bíblia, Abriu-se o santuário, foi vista a arca, a mudança do sábado, os primeiros adventistas observadores do sábado, o sétimo dia, o único dia determinado na lei, o capítulo 17, a verdade avança em meio a dificuldades, o sacrifício de uma jovem em favor da verdade, usando móveis emprestados, o irmão White cortando lenha, indo para o capítulo 18, providência de Deus na obra de publicações, o começo do Espiritismo moderno, no capítulo 18, vai falar, ele irá descrever aqui, sobre o começo do Espiritismo moderno, previsões relativas ao Espiritismo, predição cumprida, indo para o capítulo 19, pelos seus frutos os conhecereis. Regra aqui, ele irá falar sobre detectando, ou melhor, regras para discernir os dons verdadeiros. Regra número 1, instrução especial. Regra número 2, profetas verdadeiros. Regra número 3, falsos profetas. Regra número 4, sofrimento e paciência. Regra número 5, profecias verdadeiras se cumprem. Regra número 6, milagres não são um teste de um verdadeiro profeta. Regra número 7, seus frutos. Capítulo 20, sacrifício dos primeiros esforços. Um panfleto sobre os céus abertos. Um panfleto sobre a obra de selamento. Will Smith, 2 sonhos realizados. Annie Smith aceita a verdade, sacrifícios e consagração. Capítulo 21, a mão guia na obra. A primeira visão em mística, uma mulher que professava santidade. Testemunhos fanáticos. Indo para o capítulo 22, organização. Oposição à organização. George Storr falando sobre a organização. Organização em tempos apostólicos. O irmão White fala sobre a organização. Bom, só estou citando assim, não estou citando todos os pontos, que ele apresenta em cada capítulo. Daí você, quando ler o livro, você poderá ver todos esses pontos. O capítulo 23, instituições de saúde. J.N. Andrews falando sobre o estilo de vida saudável, previsão de resultados, vestuário saudável, testemunho sobre o vestuário, traje da reforma, vestir o corpo uniformemente, 5 pontos essenciais no vestuário saudável. Indo para o capítulo 24, outras previsões cumpridas, descrição, ou melhor, curado um ciúme de família. O irmão White é acometido por paralisia, orações pelo irmão White, visão recebida na noite de Natal. Indo para o capítulo 25, instituições educacionais, arrecadando dinheiro para um colégio, necessidade de uma escola denominacional, a necessidade de escolas denominacionais, necessidade de educação simétrica,
o capítulo 26, Nossas Missões Estrangeiras, Campo da Europa Central, Guardadores do Sábado na Suíça, um periódico em francês, já no capítulo de número 27, outros testemunhos confirmados, profecia versus sabedoria mundana, a declaração de Uri Smith, a morte de Tiago White, tudo isso que eu estou mencionando em cada um dos capítulos tem vários pontos aqui muito interessantes que ele é o pastor, né, John Lockborough, ele menciona, né, ele deixou aí registrado para o nosso conhecimento. Capítulo 28 ele diz assim: é uma porta que ninguém pode fechar, progresso de 74 anos, socorro no Senhor, como podem prosperar, montanha convertida em vale, socorridos pelo dom de profecia, que necessidade temos de profetas, a necessidade dos dons, sinais do fim, amiga dos pobres. Muito interessante. Cada um dos capítulos são riquíssimos em informações que não podemos deixar de compreender, né, nossa história. Nós, como povo adventista, precisamos urgentemente saber da nossa história, o grande movimento adventista. Aqui atrás diz assim, ó: por que republicar? Por que republicar? Uma pergunta. O registro da experiência vivida pelo povo de Deus no início da história do nosso trabalho deve ser republicado. Muitos dos que desde então aceitaram a verdade não conhecem a maneira como o Senhor atuou. A experiência de Guilherme Miller e seus companheiros, do capitão José Bates, dos pioneiros da mensagem adventista, precisa ser mantida diante do nosso povo. O livro do pastor Lockborough deve receber atenção. Nossos líderes têm de verificar o que pode ser feito para a circulação desse livro. Ellen White, Conselhos aos Escritores e Editores, página 96. O livro do pastor Lockborough deve receber atenção. Nossos líderes têm de verificar o que pode ser feito para a circulação desse livro. Uma bênção, nós temos esse material em português, no qual você, eu, cada um, né, podemos estar por dentro, né, conhecer a história, como foi desde o começo. Falando um pouco sobre o autor, diz assim: John Norton Lockborough foi o primeiro historiador da denominação. Esteve presente em mais de 50 ocasiões em que Ellen White recebeu visões e relatos fascinantes fenômenos que as acompanhavam. A pedido de Ellen White, Lockborough escreveu a história do movimento adventista nos seguintes livros: O Surgimento e Progressos dos Adventistas do Sétimo Dia, que até então, até onde eu sei, ainda não foi traduzido para o português, e O Grande Movimento Adventista, que é este que eu estou apresentando para vocês. Você será reavivado pelo vibrante relato de uma testemunha ocular. Então, eu recomendo esta obra valiosa. Quer saber a história do movimento adventista? Como foi, como se deu? Leia este material e seja, como diz aqui, seja reavivado pelo vibrante relato de uma testemunha ocular.
Que o Senhor abençoe e o guarde. Até uma próxima, para mais uma apresentação de mais um livro, se assim o Senhor permitir.